João Batista, ele pregava o arrependimento a todo o povo de Israel. O povo estava imerso a tudo o que é descrença e apostasia e afastamento dos ensinamentos originais dos profetas do Antigo Testamento. Mas como Jesus Cristo iria nascer, então João Batista veio para preparar o povo para esse nascimento de Jesus Cristo. Os apóstolos de Jesus Cristo. Entre eles, vamos destacar 4. Mateus, ele era um coletor de impostos. Ele era judeu. Lucas já não era judeu. Sua profissão ele era médico. João, aqui neste caso vamos falar de João, não o João Batista, mas João o Amado, o apóstolo de Jesus Cristo, chamado João o Amado. Ele era um seguidor, um discípulo de João Batista. Ele escreveu algumas epístolas e ele foi autor do livro de Apocalipse, quando ele esteve exilado na ilha de Patmos. E nós temos o apóstolo Marcos. Marcos, ele era um companheiro missionário do apóstolo Paulo e seguidor de Pedro e dos outros apóstolos. Ele registrava os eventos do que acontecia com Jesus Cristo. E no livro de João, o Amado, ele começa já falando sobre a existência de Jesus Cristo antes de nascer nesta terra. Então, lá no livro de João, no primeiro capítulo, logo no inicinho, ele começa dizendo assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Às vezes lemos as Escrituras e passamos muito rapidamente e não pensamos naquilo que elas estão nos dizendo, nos revelando. Mas neste momento, ele está dizendo que no início, Jesus Cristo estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, como nós tivemos a nossa vida pré-mortal antes de nascer nessa terra, Jesus Cristo estava lá com Deus. Quando lemos lá em Gênesis que Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, façamos, está no plural. Ele estava fazendo, mas não estava fazendo sozinho, Jesus Cristo estava lá. Então Jesus Cristo, ele foi o escolhido por Deus para criar a terra, para criar o mundo. Então Deus, ele realizou o seu plano, ele realizou sua obra através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Deus do Antigo Testamento. Quando Deus aparecia aos profetas do Antigo Testamento, na verdade era o Jesus Cristo que aparecia aos profetas. Então Jesus Cristo, ele teve uma vida pré-mortal, assim como todos nós tivemos uma vida pré-mortal antes de nascer nessa terra. E lá no capítulo 1, no versículo 18, há uma declaração que muitos cristãos confundem e muitos não entendem o que ela está dizendo. E diz assim, no versículo 18: Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, ele nos revelou. Deus nunca foi visto por ninguém. Aqui é uma grande, então, confusão de muitas pessoas, porque fala o tempo inteiro que Deus não aparece às pessoas. Só que nós vamos entender que o Deus a que se refere aqui, nós temos o Deus Pai e o Deus o Filho. São duas pessoas distintas e separadas. Muitos criam a confusão de que é a mesma pessoa. As Escrituras não podem ser tão contraditórias. Quando ele fala que Deus nunca foi visto por ninguém, na verdade, ele está dizendo o seguinte, que sempre quando o Deus aparece, esse Deus que aparece é o seu Filho. Então Deus, o Pai, realiza a sua obra através do seu Filho. E isso nós encontramos lá em Gênesis, no capítulo 32, versículo 30,
ele fala assim: e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: vi Deus face a face, e a minha alma foi salva. Mas peraí, Jacó está dizendo que viu Deus face a face. Então, se ele viu Deus face a face, ele viu Deus. Então, tem que entender essas duas escrituras. Também lá em Êxodo, no capítulo 33, no versículo 11, ele relata: e falou o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Então aqui, Moisés falou com Deus face a face, como uma pessoa fala com a outra, como um amigo fala com o outro. Então, quando João relata que Deus nunca foi visto por ninguém, é porque quando Deus aparece, na verdade, ele surge, ele aparece para testificar do Filho, e quem fala é o Filho, que é Jesus Cristo. Então, o Deus que se comunica com as pessoas é Jesus Cristo, e não o Pai Celestial. Ele apresenta o Filho, mas quem fala, quem determina, quem transmite a mensagem é Jesus Cristo. E João explica isso. Lá no capítulo 6, está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Assim que todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse o Pai, senão aquele que é de Deus. Este viu o Pai. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então aqui ele está dizendo que quem vê ele, vê o Pai, porque ambos são iguais. Mas quem transmite a mensagem é ele e não o Pai. Então, ele representa o Pai. E quando fala que ele e o Pai são um em propósito. Porque Deus revela a sua vontade através dele. Bom, o Evangelho, ele pode mudar o coração de uma pessoa? Aí vem uma discussão, né? Ele pode mudar o coração de uma pessoa? Na verdade, o Evangelho, a Bíblia, uma religião, uma doutrina, né? Uma pessoa, ela não pode mudar o coração de uma pessoa. Mas a pessoa, ela pode aprender a se mudar através desses conhecimentos. Então, o conhecimento vai mudar a pessoa, porque vai levá-la a práticas corretas, a práticas que vão fazê-la se aproximar de Deus. E ao se aproximar de Deus, então, ela passa por essa mudança, essa prática do correto, da obediência dos mandamentos de Deus, do fazer o certo. Então, isso vai mudar o coração dessa pessoa. João Batista, ele vivia proclamando o arrependimento o tempo inteiro para que o povo se preparasse para a vinda de Jesus Cristo, para receber o Messias que nasceria. E esse arrependimento que era pregado pelos apóstolos, por Marcos, ela era diretamente para um povo que já estava imerso em total iniquidade, em total afastamento da verdade, dos ensinamentos dos profetas. Então, neste período, Israel era governado por monarcas, por reis estrangeiros, com suas crenças e práticas profanas e idólatras. Então, ele vem pregar o arrependimento. Jesus Cristo vai nascer. Então, vocês devem se preparar para esse nascimento de Jesus Cristo. Para um membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, exatamente isso está ocorrendo agora, neste momento. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem um profeta em sua direção e 12 apóstolos. E por que tem esse profeta? Porque ele está fazendo a mesma coisa que ocorreu naquela época. Ele está preparando o povo e pregando insistentemente ao povo que se preparem para a segunda vinda de Jesus Cristo. Mas voltando a esse arrependimento, que arrependimento é esse que João Batista pregava? Bom, era tão importante que o profeta Isaías disse que mesmo que o nosso pecado fosse como carmesim, ele poderia passar a ser branco como a lã.
João Batista, ele pregava o arrependimento e ele tem uma relação direta com esse arrependimento. E eu vou explicar por quê. Porque João Batista, ele pregava o arrependimento e quando a pessoa se arrependia, ela então era batizada. Então há um simbolismo nessa pregação do arrependimento, seguido pelo batismo. Mas vamos entender então esse arrependimento, porque muitas pessoas falam, eu me arrependi do erro que eu fiz, do que eu cometi. Mas será mesmo que houve um arrependimento sincero? Quais são os passos desse arrependimento? Porque me arrepender não significa somente falar, eu me arrependi e já está. O arrependimento requer práticas específicas, tem algumas características para que Deus possa considerar como correto esse arrependimento? Ou qualquer situação em que eu possa anunciar, eu me arrependi, Deus aceitará como correto. Então, como eu devo fazer para que Deus possa aceitar o meu arrependimento como sincero e eu possa começar a receber as bênçãos de Deus que vou usufruir a partir do momento em que eu passei por esse processo de arrependimento dos erros que eu cometi? No próximo vídeo vamos falar então sobre esses passos do arrependimento. Se você gostou, compartilhe para que outros possam chegar a este mesmo conhecimento. Até o próximo vídeo.